Não sei se a bancada concorda Sim. comigo, e aí eu já devolvo Perfeito. a palavra para o Paulo. Quero agradecer aqui também a quase já 1.700 pessoas no YouTube, eu não sei quantas no Telegram, no Guerra. Muito obrigado pela audiência de todos. Pois não, Paulo Henrique. Bom, meus caros, eu acho que o primeiro ponto existe, claro, a primeira desconfiança, algumas informações já jogam a questão no colo da Ucrânia, o Ivan fez esse primeiro comentário, mas a gente tem que levar em consideração que existe sim uma insatisfação muito grande dentro da Rússia. Isso já foi tema de artigos e debates aqui no PH Vox nos últimos meses. Eu mesmo escrevi um artigo bastante aprofundado, tá lá no PH Vox, falando sobre isso e dando os motivos e quem seriam os possíveis revoltosos e o que estava acontecendo na época. Isso foi em abril, mais ou menos, né, Ivan? A gente estava nessa trilha, né, do que estava acontecendo. E tem um artigo lá no PH Vox, bem aprofundado, vocês podem dar uma olhada. E o que aconteceu depois, tá, do dia 4, o quarto dia da invasão da Ucrânia, da Rússia à Ucrânia? Vários oligarcas que foram sancionados pelo Ocidente, que estavam fora da Rússia, simplesmente sumiram do mapa. Alguns reapareceram, mas muitos que estavam dentro da Rússia ou em países, né, que estão sob a influência da Rússia começaram a se suicidar. Ou, como o pessoal gosta de dizer aqui no Brasil, começaram a ser suicidados, tá? Porque qual que é o principal ponto desses suicídios? Eram executivos do alto escalão, executivos de empresas principalmente voltadas ao setor energético, como um ligado a Gazprom, que morreu dessa forma, e em muitos casos o personagem que se suicidava matava a família toda antes. Então, morria a mulher, filhos, e depois ele se matava. E aconteceu uns 3 casos dessa forma nos últimos meses. E existia, e ainda existe, um descontentamento muito grande em certos setores do poder russo, inclusive com as ideias que o Dugin vem fomentando ao lado de Vladimir Putin. É outra coisa que nós falamos aqui já há bastante tempo no canal. Seria uma possibilidade de um trabalho interno dentro da Rússia, de pessoas ligadas ou os próprios, alguns oligarcas descontentes com o poder de Vladimir Putin querendo mandar um recado? Porque o que tudo indica que o alvo seria Dugin. Se o Dugin tivesse morrido nesse atentado, seria um recado ainda mais poderoso para o alto escalão do governo russo. Olha, vocês não estão tão protegidos quanto vocês acham. É uma possibilidade. Existe a possibilidade de um fator externo? Existe a possibilidade vindo da Ucrânia também? Óbvio que existe. Mas a gente tem que colocar essas cartas na mesa aqui. Por favor, senhores. Bem, eu trabalhando nessa linha que o Paulo está trabalhando, eu acrescentaria um ponto. Quem tem acompanhado as notícias fora dos círculos da propaganda russa vê que as informações que existem sobre o que está acontecendo na Ucrânia mostram uma Rússia que não consegue avançar e que está sofrendo humilhações, por exemplo, na frota do Mar Negro, está sofrendo humilhações na Crimeia. Bom, e nós, durante estes meses todos, vimos diversas pessoas na Rússia, com importância na Rússia, que mostravam descontentamento em relação à orientação que o Putin estava dando à guerra. E eles achavam que o Putin estava pondo em risco a Rússia, inclusive porque arrastando numa guerra que estava sendo improdutiva para a Rússia e estava levando a dificuldades muito grandes dentro da Rússia. Isso reforça a possibilidade, eu não estou dizendo que isso é uma certeza, é a possibilidade, portanto, a primeira possibilidade é que esse atentado venha de dentro da própria Rússia. Agora, eu pergunto o seguinte, e se esse atentado vier de organismos oficiais da Rússia? Ou seja, de divisões internas que está havendo
no esquema de poder russo. É uma possibilidade. Porque ter a ousadia de fazer um atentado contra que seria contra o Dugin é de esperar que o Dugin tivesse um sistema de segurança mínimo, né? Ivan? Ivan, você está no modo Perdão. doutor Azar. Não, eu sabia. Eu fui aqui abrir, eu estava fazendo outra coisa. Senhor Sepúlveda, o senhor foi brilhante, porque algumas pessoas, eu não posso confirmar isso, sabe? Twitter, Telegram, até com você apurar isso leva um tempo. Mas parece que o Dugin andou criticando o Putin recentemente, exigindo, né, do Putin ações mais eficazes, digamos assim, na Ucrânia. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Então, quando o senhor traz a questão da possibilidade de ser alguém dentro da Rússia, assim, dentro do exército ou mesmo da FSB, essa possibilidade existe, até porque a gente sabe que existe uma divisão bem clara do que é a visão da FSB, do exército russo, do Kremlin, e eu achei muito interessante o comentário de uma analista canadense que acabou de escrever no Twitter dela, assim, parece que o Putin não controla a Rússia da maneira que nós acreditávamos que ele controlasse até outro dia. Eu estou trabalhando, buscando as informações aqui, mas a primeira linha de pensamento é algo interno mesmo. Vários analistas, várias pessoas que acompanham a Rússia trabalham nesse primeiro momento com algo que tenha sido de dentro da Rússia e não de fora, até porque se foi de fora, a Rússia tá bem vulnerável, né? As pessoas próximas ao Putin. Então, nessa primeira participação aí das possibilidades, eu gostaria de ressaltar isso, que não é um consenso dentro das Forças Armadas russas, dentro da FSB, dentro até mesmo do Kremlin, a guerra na Ucrânia. E falando em Ucrânia, eu quero colocar aqui um pouquinho mais de pimenta no nosso trabalho. Paulo, senhor Sepúlveda, nos últimos 3-4 dias, a Ucrânia conseguiu ataques muito precisos, atacar a Crimeia de uma maneira muito precisa, com drones, com atos de sabotagem. A Rússia tenta negar que foi um míssil, mas o estrago lá foi grande, acho que fica difícil de dizer que não foi um míssil. E se de fato você tem aí uma rede de inteligência trabalhando na Crimeia para fornecer informações para o exército ucraniano, a gente começa a ver que essa rede pode se estender também à Rússia, caso tenha uma conexão da Ucrânia com o Dugin, com o que aconteceu com a filha do Dugin agora, e que era para ter acontecido com o Dugin. E a última informação que eu consegui apurar aqui, e aí eu devolvo para os senhores, pessoal pró-Rússia que está dizendo isso, tá? Não tinha nenhum guarda, nenhuma segurança, nada. O Dugin andava sem nenhuma escolta, absolutamente, ele, a filha dele, a família, sem nenhuma proteção. Proteção essa que pode ter feito falta nesse momento, né? Exatamente. Só, e tem um só um ponto. pedido aqui, só um pequeno pedido. Houve uma pessoa aqui no chat que disse que procurou, não encontrou nenhuma notícia sobre isso. Você pode dizer, Ivan, em que órgãos você já leu a notícia? No jornal Il Messaggero da Itália, você vai encontrar na RT News também, que é uma agência russa de informação. E se você quiser um mar de detalhes, links, etc., vá no Twitter, escreva Alexander Dugin, meu amigo, e aí você vai ficar até amanhã lendo tudo que tiver por lá.